O clássico São Paulo e Corinthians já foi marcado por provocações entre Souza e Vampeta. Em 2007, por exemplo, não tinha alfinetada sem resposta imediata. As tretas entre os dois nordestinos ganharam muita repercussão na imprensa. O tempo passou e cada um seguiu um caminho diferente, mas a história continua na memória de Souza. Em entrevista ao Globo Esporte, o alagoano lembrou como foi aquela fase que marcou a sua passagem pelo São Paulo. Na verdade, não foi nada programado. Ele aproveitou a fase boa que teve no Corinthians e quando voltou, achando que ia continuar, aí pegou um nordestino cabra retado numa fase boa, cheio de alegria no coração, todo extrovertido. Aí pegou um igual ou pior a ele. Aí já viu, começamos a usar aquele ditado: pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Eu sempre escutei aquele ditado: chumbo trocado não dói, mas nele doeu um pouquinho e ele não aguentou, disse Souza. O alagoano também falou como é o contato hoje com Vampeta. Eu encontrei ele algumas vezes, não era um amigo particular, mas um companheiro de profissão, e como eu sempre acompanho o futebol, eu via as tirações de onda que ele fazia, mas nunca imaginei um dia no São Paulo participando de tudo aquilo que eu via ele fazer, disse Souza. Em 2007, circulou na internet uma foto em que Souza e Vampeta apareciam juntos no bar. O alagoano garantiu que ela não é verdadeira. Eu lembro, eu vi a foto, mas foi uma montagem, disse o jogador. Com a experiência de quem já rodou por grandes clubes do futebol brasileiro, Souza disse que sente falta das brincadeiras e provocações. Ela servia como motivação para os clássicos entre São Paulo e Corinthians. Vale ressaltar que isso também faz parte do futebol, mas se perdeu um pouco porque quando começa a dissociar as coisas, levar por outro lado, sempre tem um torcedor para torcer e outro para brigar, infelizmente. Eu acho que tem que ter essa provocação sadia, claro, sem violência. Pena que o futebol perdeu um pouco disso, finalizou Souza. A Federação Paulista e os clubes formalizaram nesta segunda-feira ao governo do estado de São Paulo um pedido para a liberação dos treinamentos a partir do próximo dia 15 de junho. O futebol está parado por conta da pandemia do coronavírus. O documento, no entanto, não cita em nenhum momento o retorno aos jogos do Paulistão e muito menos estipula uma data para isso. O pedido é exclusivamente para o retorno aos treinamentos. Na próxima quinta-feira está agendada uma reunião entre os representantes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, em pauta a liberação dos CTs. Além disso, outros clubes do interior já iniciaram as negociações com as prefeituras de suas cidades. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, recebeu os pedidos de Ponte Preta e Guarani, por exemplo. Se o retorno dos times aos treinamentos for liberado por governo e prefeituras, os times pretendem testar os jogadores no próximo fim de semana. A volta às atividades teria um esquema especial, com jogadores em grupos menores e horários diferentes, além do cumprimento dos protocolos de prevenção. O Paulistão foi paralisado por conta da pandemia do coronavírus na 10ª rodada. Resta ainda 2 jogos para o fim da fase de classificação, além dos confrontos de quartos de final, semifinal e final. Veio da China a especulação que Pato interessaria ao Shenzhen FC. A notícia, inclusive, causou preocupação em torcedores tricolores nas redes sociais, mas o blog da Nicola entrou em contato com 2 fontes diferentes no Morumbi e ouviu de ambas que não há sequer sondagem pelo atacante. Não fomos procurados por clube algum da China, não tem oferta, sondagem ou algo do gênero, assegurou uma pessoa muito próxima ao presidente Leco. Dessa maneira, o único movimento que já pode ter sido dado seria um contato dos chineses com o staff de Pato. Ainda assim, tal especulação não tem tirado o sono da diretoria tricolor. Ele acabou de voltar da China porque não queria ficar longe da esposa. Qual é a lógica de ir para lá agora se está feliz no casamento? Disse a outra fonte. Recontratado pelo São Paulo no começo do ano passado, o atacante chegou a viver momentos bem difíceis no São Paulo, como em novembro e dezembro, quando ficou no banco de reservas nos últimos jogos do Brasileirão. Mas em 2020 a situação é bem melhor. Ele voltou a ser titular, já tem 11 jogos e 4 gols marcados nas últimas 5 rodadas antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus.